Uma boa noite a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta oportunidade, que Deus possa trabalhar na sua vida e algo extraordinário possa acontecer, tá certo? Eu quero deixar uma reflexão com vocês nesta oportunidade, nesta noite. Para alguns vai ser dia, outros madrugada, isso aí é devido ao fuso horário. Mas vamos aí. A Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 24 até o 27, 24, 25, 26, 27, Jesus falou sobre duas casas. Ele usou uma metodologia sobre duas casas. E ele cita sobre essas casas, ela está fundamentada na palavra. Estas casas, elas não é fundamentada em religião, não é fundamentada em igreja, que nem tem pessoas que ele tem ali a sua base, a igreja, e na realidade o alicerce é a palavra, tá? Jesus, ele começa dizendo, no versículo 24, e no versículo de número 26, ele fala duas coisas, é um paradoxo, ou você pode usar o antônimo, tá? Ele começa dizendo, todo aquele que escuta minhas palavras, que ouve as minhas palavras e não a praticas, é semelhante, quer dizer, um homem que construiu sua casa na areia. Quando se olha o versículo 24, que ele cita que todo aquele que ouve a sua palavra e guarda, então esse homem, ele é um homem prudente. Então você vê duas qualificações, um homem sensato significa ignorante, e o prudente significa aquele que tem a prudência de ouvir e guardar. Amados, Jesus, quando citou essa metodologia, ele disse assim, eu vou assemelhar o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e o insensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. A diferença da estrutura da casa estava na chuva, no vento, na tempestade, porque aquela que resiste à tempestade, sim, esta vai permanecer em pé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele citou no capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, sobre a construção de 6 casas. Eu falei há poucos dias atrás. Só que estas casas, elas são provadas pelo fogo, e o dia revela a estrutura de cada uma. Aqui permanecer, essa recebe galardão. Mas aqui permanecer, aqui nessa metodologia, ela recebe a benevolência de Deus. Um exemplo, construir uma casa numa rocha é diferente do que construir uma casa na areia. Só que uma casa na areia é mais fácil de construir do que construir uma casa na rocha. É mais difícil. Você vai ter o sofrimento, você vai enfrentar os detrimentos, e pensa bem como que vai machucar as suas mãos. Estou usando aqui, não é uma analogia, eu estou usando aqui para vocês entenderem como funciona. Então, o que acontece? Seguir o que é mais fácil é mais prático, e nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas seguem a origem daquilo que é mais fácil. Aquilo que é mais fácil, muitas vezes ele não é correto. Por quê? Porque muitas vezes também aquilo que é difícil também não é correto. Às vezes pode ser que não seja correto. Mas olhando aqui a palavra de Deus, Jesus, ele cita o seguinte, todo aquele, quer dizer, citando aquele, é qualquer pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, porque não adianta ser só ouvinte da palavra e não praticante. Pois existem muitas pessoas que gostam muito de ouvir. Ele ama em ouvir a palavra, mas a palavra, ela não produz nele frutos de arrependimento e nem de mudança. Tem pessoas que amam demais ouvir a palavra. E lá em Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que o homem que é ouvinte da palavra e não as pratica, é semelhante a um homem natural, que segue a sua própria natureza, e ele contempla a sua fisionomia no espelho, e quando ele sai, ele esquece tal como era.
Isto é o homem que é ouvinte da palavra e não as pratica. Pois nesse tempo em que nós estamos vivendo, existem muitos ouvintes, e os praticantes são bem poucos que colocam a palavra em prática na vida. Um exemplo, quando Jesus ele citou aqui, eu vou assemelhar o homem que ouve as minhas palavras e as guarda. Ele é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pois o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 2, ele cita sobre os crentes de Colosso, no capítulo 2, que tivesse uma vida arraigada em Cristo. Porque naqueles dias, Colosso enfrentava uma ameaça muito grande pelos logosofistas e pelos gnosticistas. Então, tanto é que Paulo fala sobre as filosofias vãs que predominavam em Colosso. E ele levou os crentes de Colosso a ter uma vida arraigada em Cristo Jesus. Isso é lindo, amados. Pois todo homem que ele ouve a palavra de Deus e ele pratica a palavra de Deus, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha. Deixa eu dizer para você, eu admiro muito a sabedoria de Agur. Ele foi um nômade do mundo árabe. Eu admiro demais. Ele no capítulo 30, ele fala tanta coisa bonita ali, muito lindo. Esse capítulo 30 de Provérbios, eu amo demais. E ele cita duas coisas interessantes. Uma coisa que ele cita, que a cobra, ele citou sobre o navio, sobre a águia no céu, que não deixa rastros, não deixa marca, sobre o navio e sobre o caminho de uma mulher, de um homem ou mulher. Mas uma coisa que ele citou, que a cobra, a serpente, ela anda sobre a penha, sobre a rocha, e ela não deixa marcas. Isso significa que, quando o homem está fundamentado nesta casa, que é esta rocha, que é Cristo, pois o diabo, ele tentou Jesus, mas ele não deixou marcas em Jesus. Jesus venceu, porque Jesus é vencedor. Uma outra coisa que Agur fala no capítulo 30, que eu acho lindo, ele fala sobre o coelho, que é um povo débil, quer dizer, frágil, mas eles fazem as suas casas na rocha. Entendeu? Você viu como que é lindo isso aqui? Eles fazem as suas casas na rocha. Por quê? Porque eles sabem que, através de construir a sua casa na rocha, eles estão protegidos, eles estão guardados. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Pois por isso que Jesus aqui, ele falando aqui sobre o homem que constrói a sua casa, o homem prudente, que ele constrói sobre a rocha, está fundamentado na palavra. Por exemplo, quando Jesus usa o livro de João, lá em João, capítulo 8 e 32, que Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando da palavra, pois a palavra, ela é algo tão poderoso. Eu ainda ontem à noite, eu preguei em nossa igreja sede aqui, em São Paulo. Ontem à noite, eu preguei sobre o Salmo 119 e o 49, quando o salmista diz: a tua palavra me fez esperar, e nela está a minha consolação. Versículo 50, e ainda diz no fim do versículo 50, começa no 49, entendeu? A tua palavra me fez esperar. E no fim do versículo 50 do Salmo 119, ainda o salmista diz assim: pois a tua palavra me vivificou. Quer dizer, eu estava morto, eu estava entregue, mas a tua palavra me vivificou, me fez eu nascer, me fez eu revigorar aquele homem que estava morto. Queridos, por isso que quando Jesus ele cita isto aqui,
que o homem que ouve as suas palavras e pratica, porque não adianta ser ouvinte e não praticante. Há pouco tempo atrás, eu preguei sobre Ezequiel, lá no capítulo 33 do livro de Ezequiel, quando o povo gostava de ouvir Ezequiel pregar, mas o povo não colocava em prática. A Bíblia relata que o povo amava ouvir Ezequiel pregar, pois nós encontramos muita gente que ama ouvir pregações, mas não coloca em prática a palavra. Então o que acontece? Que estrutura que ele tem? Nenhuma. Pois através da palavra, quando Jesus disse assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, todo mundo conhece isso aqui. Então você vê duas coisas. A fé, que ela vem pela palavra, ela é diferente da fé de conquistar uma casa, de conseguir um carro. É diferente. Por que é diferente? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vê em Efésios capítulo 6 e 16, o apóstolo Paulo fala que usando o escudo da fé, através da fé, eu consigo me defender. Por que eu me defendo? Paulo se defendia das heresias, Paulo se defendia de toda a maledicência que havia naquela época, através do escudo que ele tinha, que era a fé. E ao mesmo tempo, ele usava a palavra, que era a espada do Espírito. Então essa espada do Espírito, que é a palavra, ela entra dentro do homem e faz com que o homem tenha uma estrutura, e através da fé que o homem tem, ele tem condições de combater todo tipo de heresia e tudo que não presta. Por quê? Porque ele tem uma estrutura espiritual. Isso aqui é lindo. Quando olhamos para esta palavra e vemos a importância, pois Jesus disse que esse homem vai e edifica sua casa sobre a rocha. Ele tem a estrutura dele, a palavra. Pode levantar quem quiser, mas ele confia na palavra. Pode o diabo levantar, pode o diabo falar o que ele quiser, mas este homem tem uma estrutura na palavra. A casa dele está consolidada sobre a rocha, está firme sobre a rocha. A casa espiritual dele é algo tão tremendo que não tem tempestade que possa derrubar, não tem conversa fiada que possa derrubar, não tem mal que possa derrubá-lo. Por quê? Porque ele ouviu a palavra e guardou a palavra dentro dele. Que coisa gloriosa quando olhamos para isso, pois a Bíblia, ela cita aqui que a chuva desce, natureza, os rios correm, enchem de água, os ventos assopram para combater aquela casa, mas ela não cai, porque ela tem uma resistência firme. Tem muita gente que ele se ostenta na palavra, ele se ostenta na religião, ele se ostenta numa coisa que não é, mas a palavra, ela tem que estar dentro de nós, para que nós possamos vencer as adversidades. Pois nesse tempo em que estamos vivendo, é nesta hora que mostramos a estrutura da casa que foi construída através da palavra que está dentro de nós. Então é isso, meus amados, que nesta oportunidade você possa guardar a palavra de Deus na sua vida e saber aonde você edificou a sua casa. Eu amanhã, pela manhã, eu volto falando sobre a casa construída na areia. Deus abençoe e uma boa noite a todos em Cristo Jesus. Amém.